Imagina comigo, você ligando para o banco e pedindo para eles efetuarem o pagamento de dinheiro que você emprestou para eles. É um pouco estranho, né? Mas sabia que você, ao invés de pedir empréstimo para o banco, você pode emprestar dinheiro para eles, eles te pagam com juros? E como seria isso? Como você pode fazer isso? Como você pode ganhar dinheiro ao invés de dever dinheiro para o banco? Vem comigo que eu te mostro como você pode fazer isso. Fala galera, meu nome é Lucas Jerônimo e hoje vamos aprender sobre um produto de renda fixa onde a gente empresta dinheiro para o banco e eles nos pagam com juros. Estamos falando do CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário. Vamos entender quanto rende, quais os riscos e como a gente faz para investir nesse produto. Então vamos lá. Entre os investimentos de renda fixa, o CDB é um dos mais famosos, pois o pessoal costuma investir a sua reserva de emergência dentro do produto CDB. E para quem ainda não assistiu o vídeo sobre reserva de emergência, tem o vídeo já no canal. Então, caso você queira conferir, assim que terminar esse vídeo, já vai lá e você vai entender tudo sobre como funciona a reserva de emergência. Investindo seu dinheiro no CDB, você empresta dinheiro para o banco, assim eles conseguem emprestar mais dinheiro para as pessoas que vão até o banco solicitar empréstimos, para financiar imóveis, financiar carro ou qualquer outra utilidade que as pessoas tenham no dia a dia. E quanto rende o CDB? Bom, depende. Existem três tipos de CDB mais famosos. O primeiro investimento que vamos falar é sobre o CDB pré-fixado, onde você, a partir do momento em que você investe o seu dinheiro nesse CDB, você consegue calcular o quanto ele vai render até o seu vencimento. Isso porque a taxa de juros é definida assim que aplicamos no CDB. Então, um exemplo. Vamos supor que o CDB ele renda 10% ao ano e você contrate ele durante 2 anos. Então, até o final de 2 anos, ele irá render exatamente 10% ao ano. Então, você consegue calcular exatamente quanto ele vai te render até o final do prazo. Mas fique atento, porque o CDB pré-fixado você só consegue resgatar no vencimento. Então, você não consegue resgatar antes. Apenas se você vender no mercado secundário. Mas é um assunto que a gente vai abordar no próximo vídeo. O segundo produto é o CDB pós-fixado. Esse é o mais famoso entre os bancos, pois as pessoas costumam usar ele para guardar sua reserva de emergência, pois conseguimos resgatar o dinheiro a qualquer momento, pois tem a liquidez diária. Neste investimento, o rendimento tende a acompanhar a taxa de CDI, que acompanha praticamente a taxa básica de juros do país. Então, por ser pós-fixado, nós não conseguimos calcular exatamente quanto ele irá render, pois como ele é atrelado à taxa básica de juros do Brasil, e a taxa básica de juros do Brasil está sempre em oscilação, então fica muito difícil da gente prever o quanto irá render nos próximos 6 meses, um ano, 2 anos. Então, um dos produtos mais comuns que você irá encontrar seria CDB pós-fixado, que rende 100% do CDI. Então, ele rende praticamente a taxa básica de juros do Brasil. Mas existem bancos maiores em que o investimento pós-fixado você acha 80% do CDI e 90%. Então, rende um pouco menos do que a taxa básica de juros. Em alguns bancos de médio porte, você pode encontrar investimentos que chegam a 120% de CDI. Então, rende acima da taxa básica de juros. Mas aí entra o risco. Então, quanto maior o banco, mais segurança você tem. Então, a rentabilidade costuma ser um pouco menor. Enquanto quanto menor for o banco, mais rentabilidade você tem, mais o risco é proporcional. O risco é maior. E existe também o CDB híbrido. Então, ele tem o pós-fixado e tem o pré-fixado. Então, vamos supor, você contrata o híbrido, que ele tem 5% ao ano, que ele vai render 5% ao ano de pré-fixado, e o pós-fixado é alguma coisa variada à inflação, ao IPCA. Então, você tem uma variável e algo fixo. Então, você consegue saber mais ou menos quanto ele vai render até o final do período. E assim como o pré-fixado, ele também tem o resgate somente no vencimento do produto. Então, você tem que aguardar até o vencimento para conseguir resgatar o seu dinheiro. Já no pós-fixado, você consegue resgatar a qualquer momento, caso tenha liquidez diária. Existe um valor mínimo para investir em CDB? Bom, depende de instituição para instituição. Algumas instituições têm um mínimo de R$ 100, outras mais. Varia de 200, 300, 500, R$ 1.000. Então depende de cada instituição. Quanto maior for a instituição, menos ela pede de valor mínimo. E quanto menor, maior valor será que ela tende a pedir para os seus investidores. E no caso do banco maior, por ele ter uma maior segurança, então o rendimento pode ser menor, como eu já havia explicado antes. E quando o banco é menor e pede um investimento maior, investimento mínimo maior, então o retorno tende a ser maior. Então você tem que ter certeza em qual banco você irá colocar o seu dinheiro para não arriscar muito.
E a liquidez nos produtos do CDB? Bom, a liquidez, para quem não sabe, é a rapidez com que você consegue transformar o seu produto em dinheiro. Quanto maior a liquidez, mais rápido eu consigo resgatar o meu dinheiro. E quanto menor a liquidez, mais demorado é para mim conseguir resgatar. Então, no pós-fixado eu posso resgatar a qualquer momento, então tem uma liquidez alta. E no pré-fixado é só no vencimento, então tem uma liquidez baixa, pois você só consegue resgatar na data pré-determinada do momento que você investiu no CDB. Essa parte é muito importante para quem vai investir a sua reserva de emergência, pois se você investir num produto que tem uma liquidez baixa e tem um prazo de validade muito alto, então caso apareça alguma emergência no meio do caminho, você não vai conseguir resgatar o seu dinheiro. Então o ideal é você investir em um produto que tem uma alta liquidez, mesmo que o rendimento seja um pouco inferior, pois você irá precisar do seu dinheiro em qualquer eventualidade que apareça em sua vida. Então, se atente a isso, a não contratar produtos que têm a liquidez baixa e a validade muito alta, pois assim você vai ficar na mão no momento que você mais precisar. Tem imposto de renda no CDB? Existe, sim, o imposto de renda do CDB, e ele varia de acordo com o tempo em que você deixa seu dinheiro investido, e o imposto é direto no rendimento, não no valor total. E a porcentagem de imposto de renda que você irá pagar varia entre 22,5% a 15%. Quanto menos tempo você deixa o seu dinheiro investido, maior é o imposto de renda pago. E quanto mais tempo você deixa investido, menor seria o imposto de renda pago. E também existe a cobrança de IOF, que é pago nos 30 primeiros dias. E também é uma tabela regressiva. No primeiro dia você paga 96% de IOF e já no 30º dia você paga 3%. E depois disso você já não tem mais a cobrança de IOF. Então tem que ficar muito atento a isso. E está aparecendo na tela agora a tabela do imposto de renda. Assim você pode entender mais como funciona esse imposto sobre os seus rendimentos no CDB. Vale a pena investir no CDB? Bom, antes de você saber se realmente vale a pena investir naquele CDB, você tem que avaliar qual é a rentabilidade prometida naquele produto em específico. Já que o Tesouro Selic, que é você emprestar o dinheiro para o governo, e é o investimento mais seguro que nós temos hoje, rende a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, que anda lado a lado com a taxa do CDI. Então, para o investimento em CDB realmente valer a pena, ela tem que render acima dos 100% do CDI. Porque se ele rende 100% do CDI, então ele rende praticamente a taxa básica de juros. Então, vale mais a pena você investir no Tesouro Selic, você investiria seu dinheiro para o governo, do que você investir num banco que você iria arriscar mais e teria o mesmo retorno. Então, para o risco de você investir no banco valer a pena, então o retorno tem que ser melhor do que investir para o governo, que é o investimento mais seguro que nós temos hoje. E outro ponto positivo do CDB é que ele conta com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, de até R$ 250 mil por instituição ou R$ 1 milhão por CPF. Então, se você investe até R$ 250 mil em 4 instituições, daria 1 milhão, então você está protegido nesse valor. E se renova a cada 4 anos. Então esse é um outro ponto positivo que existe no CDB e que pode fazer valer a pena o investimento nele. Então, vistos os pontos acima, vale a pena sim investir no CDB, caso o risco-retorno seja positivo para a gente. Em qual CDB eu devo investir? Bom, depende muito do seu objetivo. Vamos listar agora alguns pontos em que você deve observar com atenção antes de investir no seu CDB. Compare opções de CDB em bancos e em corretoras, já que cada banco oferece o seu CDB que eles mesmos criaram, e nas corretoras eles oferecem diversos CDBs de diversos bancos. Então, talvez valha mais a pena você entrar em uma corretora e ver qual desses produtos está mais de acordo com o seu objetivo. Qual é a remuneração oferecida? Bom, você tem que ver o quanto ele está oferecendo no pré-fixado, que será 5%, 6%, 10%. O pós-fixado, quanto está a taxa básica de juros atualmente. O híbrido, quanto ele está oferecendo de pré-fixado e qual é o pós-fixado, para você ver se realmente vale a pena você ter um pré-fixado, que você vai pegar daqui a 2 anos, ou se vale a pena sua reserva de emergência nesse CDB. Então você tem que ter certeza ali de como ele vai te pagar e o quanto ele vai te pagar. Qual é o prazo de vencimento? Então tem que saber se o pré-fixado ou híbrido é para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, para você saber quanto tempo você vai ter seu dinheiro. Qual é o sistema de liquidez? Se ele tem uma liquidez diária ou uma liquidez no vencimento, isso é realmente muito importante. E qual é o risco de quem criou esse CDB? É um banco grande? Ele tem um risco pequeno? Ou é um banco médio que tem um risco grande? Então, quanto menor for o banco, maior tem que ser o retorno dele. Então você tem que exigir um retorno melhor.
porque senão vale a pena investir num banco grande, você tem uma segurança maior de que ele não vai quebrar. Então, dessa forma, você consegue calcular ali se vale a pena correr esse risco maior ou não. E depois de rever esses pontos, você já deve saber mais ou menos em qual CDB você quer realmente investir e qual vale mais a pena para o seu objetivo. Bom, pessoal, falamos de CDB agora nesse vídeo. A gente já entendeu um pouco como funciona, remuneração, risco, os tipos de CDB. Então, espero realmente ter ajudado vocês aí nesse primeiro contato com o mundo de investimentos. Geralmente, as pessoas que procuram renda fixa têm o primeiro contato. Então, espero realmente ter ajudado. E fica aqui meu muito obrigado pela atenção de vocês. Espero realmente ter ajudado em algum momento, certo? Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, que ajuda a gente aí a ajudar mais pessoas. Muito obrigado e até mais.